Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aos canais Fala Sério Pastor e outra leitura do pastor Michelson Borges, que está aqui comigo. Estamos falando diretamente da Assembleia Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui em St. Louis, Missouri, e temos a oportunidade, o privilégio de estar acompanhado do pastor Alberto Tim, ele que é um dos diretores do BRI, está aqui conosco e vai nos conceder uma entrevista rápida, mas vai falar um pouquinho sobre os desafios, sobre o trabalho que ele exerce e também dar uma pálida noção para a gente das decisões dessa conferência, das implicações, da importância para a nossa igreja. Então, fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para vocês. Muito bem, para nós é uma alegria estar aqui na nossa Assembleia Mundial da Igreja. Além dos eventos que acontecem lá no Dome, lá no auditório, há também um espaço bastante grande aqui com expositores, com vários stands. E estamos aqui no stand do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Igreja Adventista Mundial. E como o pastor já disse aqui para nós, estamos com o pastor Alberto Tim, que é um dos diretores desse instituto. Nós queremos começar conversando, pastor, sobre o BRI. Qual a importância dele, por que foi estabelecido, o que vocês fazem nesse instituto quando não estão nas exposições, nos eventos? É uma satisfação poder estar com vocês aqui e também saudar ao nosso distinto grupo de pessoas que acompanham os canais de vocês, mas o Instituto de Pesquisa Bíblica é um instituto que provê assessoramento doutrinário, teológico e ético para a presidência da Associação Geral. Então ele serve o mundo todo, mas ao mesmo tempo tem essa função. Então não tem uma função administrativa ou não é um tribunal inquisidor, não. Simplesmente esclarecer assuntos contemporâneos, aprofundar o conhecimento bíblico-teológico e nossa função, quando a gente não está aqui, é basicamente duas. É escrever e publicar junto, e depois também viajar e fazer palestras. Então nossa vida é essa, entre produzir e compartilhar as informações. E nós imaginamos que os livros que são escritos, eles atendem a desafios que a igreja enfrenta em todo o mundo. Desafios teológicos, né? O senhor poderia mencionar para nós assim, alguns desses e quais vocês estão atendendo com publicações? Bom, um dos projetos mais importantes nos últimos anos do nosso BRI, como a gente chama, o Instituto de Pesquisas Bíblicas, é a série de 2 volumes da Trindade. Porque esse problema é mundial, não só dentro do cristianismo, mas fora também. E vocês têm aqui o volume 1, que é um pouco mais teológico, que tenta apresentar o fundamento bíblico, depois também histórico, Ellen White, questões contemporâneas. Ele responde especialmente à inquietação também de pessoas que alegam hoje que eles são os verdadeiros sucessores dos pioneiros, quando em realidade não é bem assim a coisa. Esse livro é de uma grande valia. Esse outro é um pouco mais prático, o volume 2, responde 62 perguntas sobre o assunto. E de autores, não se repetem autores, então são autores ao redor do mundo, para não ter uma perspectiva apenas local. E então são livros editados de múltiplos autores. Por enquanto só em inglês. Por enquanto, isso aí. Já estão traduzidos ao espanhol, mas ainda não publicados. Mas devem sair logo. E onde pode ser encontrados? Bom, esse aqui no site do próprio Instituto de Pesquisas Bíblicas, se você acessar adventistbiblicalresearch.org, você tem acesso a eles. E lógico, no Amazon Kindle, você também tem a versão eletrônica deles. Muito bom. Olha, temos outros materiais aqui, pastor, que gostaríamos de que o senhor falasse um pouco sobre eles, esse Sola Escritura aqui. Esse livro aqui também é um lançamento, esse livro chegou ontem aqui e
Ele é de um autor, Gerhard Fandel, que trabalhou muitos anos como diretor associado do Instituto de Pesquisas Bíblicas, e ele tenta mostrar a nossa posição de permitir que a Bíblia fale por si só, ou se interprete. Então, um material muito valioso, você está segurando um outro. Esse aqui é uma preciosidade, também de múltiplos autores, e coloca uma perspectiva bíblico-cristã adventista sobre o uso da tecnologia e os desafios que se enfrentam hoje. Especialmente nessa cultura das celebridades também, onde pessoas famosas como você às vezes não vou dizer não é o caso de vocês, mas algumas pessoas são até veneradas nesse lado. E que critérios nós deveríamos ter de exercer uma boa influência para o mundo sem idolatrar para que a mensagem seja personalidades. preponderante e não mensageiro, né? Exatamente, você tocou no âmago da questão. Pastor, deixa eu aproveitar aqui uma ponte, não sei se o pastor Eleazar quer comentar alguma coisa sobre os livros ainda e sobre o BRI. Eu queria fazer uma ponte com outro departamento. O senhor mencionou o Sola Escritura, certo? Sim. Adventistas têm a Bíblia como regra de fé e prática, né? Mas muitas pessoas acabam compreendendo equivocadamente o ministério de Ellen White. Eu gostaria de fazer uma ponte agora porque o senhor já trabalhou por muitos anos no White State, que é um outro departamento da Conferência Geral que lida com os escritos, com o legado, com o patrimônio de Ellen White. Como que o adventista equilibra essa questão? Entende que sim, os escritos dela são inspirados, mas nós defendemos o Sola Escritura. Fala um pouquinho sobre o White State, pastor, e depois também ajuda a gente a equalizar essa questão. Bom, o Ellen White Estate é uma entidade própria e ele começou a funcionar, o White Estate, o patrimônio literário de Ellen White, a partir da morte da senhora White. Porque até então ela administrava o patrimônio juntamente com seu filho, mas ela legou uma comissão que seria responsável por zelar pela preservação e divulgação dos seus escritos depois de sua morte. Então isso foi estabelecido no testamento. No testamento que ela escreveu, a última versão em 1912, e essa comissão continuou. No início eram 5 pessoas, hoje são 15. E entre eles está o próprio presidente da Associação Geral, o tesoureiro, o secretário e outras pessoas chaves. Então, a função desse patrimônio no caso, preservar os seus escritos, promover o conhecimento deles, divulgá-los e, ao mesmo tempo, também você tem a questão de preparar novas compilações e responder perguntas. Então, nesse sentido, o patrimônio exerce uma função muito importante dentro da igreja. Amém. Bom, agora nós vamos mudar ainda mais. Falamos sobre os desafios da igreja em termos teológicos, falamos sobre as publicações, falamos sobre o White State, mas agora nós estamos na Assembleia Geral da Igreja Adventista, Mundial da Igreja Adventista, e é claro... Agora, antes de responder a sua pergunta, você tinha uma segunda ali que você fez. Verdade, verdade, sobre o Sola Escritura e Ellen White. Exatamente. Sim. Com respeito à questão da função de Ellen White dentro da Igreja Adventista, que foi uma das questões que você levantou também, lógico, toda a doutrina tem distorções para um lado e para outro. De um lado a exageração e outro a negação. E no caso de Ellen White não é uma exceção. Tem pessoas que praticamente veneram Ellen White e ela se oporia a esses e aqueles que a negam. Então também é outro extremo. A nossa posição como igreja é que Ellen White é uma voz profética para o tempo do fim. Nesse grande emaranhado de religiões e denominações cristãs, onde nós temos hoje cerca de 50 mil denominações cristãs diferentes no mundo, oficialmente reconhecidas. E nós cremos que ela não substitui a Bíblia, não acrescenta ao texto bíblico, mas ela nos leva à Bíblia, permitindo que a Bíblia interprete-se a si mesmo sem os credos das denominações
ou a influência da tradição, da cultura ou da religião, mas deixando que a Bíblia mesmo. Então, nesse sentido, eu costumo comparar Ellen White a um GPS profético. O GPS não é o caminho e nem o destino, mas quando nós tentamos nos desviar do caminho, ele nos recalcula a rota. Exatamente, tenta trazer de volta. Agora, lógico, se eu quiser seguir pelo mau caminho, o que vamos fazer? Então, nesse sentido, eu acho que é uma boa alusão. Eu quero aproveitar também a deixa, pastor, que o senhor mencionou a questão do testamento de Ellen White, do desejo dela de como deveríamos lidar com suas obras. Somente editoras oficiais da igreja podem publicar os livros de Ellen White e somente o White State, ou os depositários, é que são responsáveis por compilações, por decisões que dizem respeito a novas publicações. É assim? Em realidade, os livros que ela escreveu durante o período de sua vida, eles estão em domínio público em inglês. Então, lógico, há pessoas que publicam aqui e ali alguma coisa por sua conta, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece apenas o Ellen White Estate e as editoras oficiais da denominação que aparecem listadas no yearbook, ou seja, no anuário da igreja como tendo o direito de tradução e publicação dos seus livros para outras línguas. Agora, lógico que há pessoas que acham que são os donos de Ellen White e não pedem satisfação para ninguém, simplesmente avançam. Elas podem até ter o direito legal, mas não têm o direito ético. Essa é a questão. Porque Ellen White legou seus escritos para esta comissão, e não agora para todo mundo, né? Para que fossem zelados, porque há tudo que é tipo de distorções. Por exemplo, eu pessoalmente podia fazer a minha própria compilação e fazer dinheiro com isso, como muitos têm feito, mas eu acho que isso seria antiético da minha parte. Então, eu nunca vou fazer isso, embora eu tivesse trabalhado quase que toda a minha vida para Ellen White, além da Bíblia, para Ellen White. Então, conheço um pouquinho e sei temas que eu poderia aprofundar e tudo. E sei também daqueles livros que eu podia traduzir e publicar em português, mas eu jamais faria, porque para mim o respeito e a ética estão acima dos direitos legais. Então vai aqui a dica para você. De vez em quando algumas pessoas mandam perguntas para mim, para o pastor Michelson. O que você acha desse livro aqui que traduziram de Ellen White? O que você acha desse livro que está sendo distribuído aqui no Brasil? É de Ellen White, pastor? É confiável? Eu digo, eu confio naquilo que oficialmente foi produzido pela nossa igreja. Outras pessoas que estão ganhando dinheiro de forma antiética, eu não recomendo, pastor Michelson, nem a igreja adventista recomenda. Mudando um pouquinho, excelência, nós estamos na Assembleia Geral da nossa igreja. A Assembleia Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia reúne-se a cada 5 anos. E aqui agora eu queria mais partir para o âmbito pessoal mesmo, porque eu sei, naturalmente o senhor não pode agora opinar, dizer essa é a vontade da igreja, enfim, como o porta-voz mundial da igreja, mas as impressões do senhor sobre esta conferência, as decisões que estão sendo tomadas, sobre ter um presidente brasileiro na nossa Assembleia Mundial reeleito, não é? Agora nós temos um pastor Ayrton Keller como nosso presidente mundial. Quais são as impressões? O que o senhor pensa assim, para a igreja para os próximos anos? O que o senhor poderia dizer para nós? Lógico, isso mexe com o build muito brasileiro, assim, mas tem uma coisa, eu acho que o mais importante não é a procedência geográfica, mas sim o perfil. Sim. Então, lógico, todo líder hoje, nesse mundo da teoria crítica, ele é detonado, é criticado e tudo. Eu sempre dizia, eu não gostaria de estar um segundo nos sapatos do pastor Ted Wilson no passado. Então é difícil ser um líder hoje. Mas eu entendo que Deus dirigiu o processo e conhecendo bem de perto, tendo trabalhado com o pastor Ayrton no passado, e eu conheço desde o tempo de estudante, porque ele até, na primeira turma que eu lecionei no teológico, ele era aluno daquela turma. Foi seu aluno? Foi. Mas os méritos são dele, não tem nada a ver comigo. Mas veja o seguinte, eu creio que ele tem um dinamismo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, nenhum de nós, somos seres humanos. Mas ele tem virtudes e um dinamismo
que era necessário para a igreja hoje, diante dos desafios que a igreja está enfrentando hoje. Então, eu estou muito feliz e entendo que Deus dirigiu não só a nomeação dele, mas outras mudanças que também ocorreram. E lógico, ninguém vai fazer milagres, não é dizer que agora tudo vai mudar da noite para o dia, mas eu creio que esse foco no lado cognitivo da fé, nos princípios da igreja e na missão, é o que nós precisamos hoje, especialmente aproveitar toda a tecnologia disponível no mundo para transformar a igreja numa igreja comprometida com sua mensagem, mas também usando esses recursos para avançar o evangelho em lugares que são resistentes à pregação. Pastor, o senhor falou dos desafios da igreja, né, que a liderança recém-eleita vai enfrentar no próximo quinquênio. Poderia listar para nós quais são os principais desafios que a nossa igreja vai enfrentar ou tem enfrentado neste momento tão crucial da história? Eu costumo dizer que você pode escrever a história da igreja até a internet e após a internet, porque todos os problemas que estavam sossegados lá na sepultura, que já haviam sido superados, ressurgiram com toda a sua força. Então, e ao mesmo tempo, né? Sim, nós estamos vivendo na globalização da verdade e do erro. E eu creio que isso é um cumprimento da profecia, porque se você lê atentamente Apocalipse capítulo 13, você tem a globalização do erro, a todos, grandes e pequenos. E no capítulo 14 você tem a globalização da verdade, a todo mundo, a toda nação, tribo, língua e povo. Então nós estamos vivendo nesse momento, e eu creio que quando Ellen White escreveu sobre a sacudidura, é mais ou menos uma descrição do que está acontecendo hoje. Então não é de se surpreender o que nós estamos vendo. Agora, o que nós precisamos num momento como esse é de convicção e intencionalidade, praticamente, porque do contrário nós não vamos sobreviver. Agora, você tem grandes problemas, como por exemplo, nós já mencionamos a questão da Trindade, você tem a perda dos valores da fé, agendas políticas, ideológicas que estão batendo a porta da igreja e que estão minando a fé. Então, nós temos que ter um discurso moderno, mas sem perder a essência da nossa mensagem. Do contrário, nós nos tornamos irrelevantes no mundo. Pastor Ayrton mesmo usa uma frase bem interessante que é modernizar sem mundanizar. Exatamente, esse é o ponto. Modernizar sem mundanizar. Pastor Tim, você tem mais alguma pergunta? Pastor Tim. Eu estou satisfeito, mas eu creio que se fosse perguntar, nós ficaríamos aqui horas e horas. Né? Muitíssimo obrigado por essa entrevista. Eu tenho certeza que vai ser, assim, de suma importância para os nossos seguidores, aqueles que estão nos acompanhando. Eles pediram para nós, olha, traz para a gente informações, fala tudo o que está acontecendo. E a gente não vai entrevistar qualquer pessoa, a gente quer entrevistar pessoas que possam realmente trazer o que o senhor trouxe aqui. Por que vocês me entrevistaram também? O senhor é uma sumidade. A gente está muito feliz, muitíssimo obrigado por essa entrevista. E você que acompanhou o pastor Alberto Tim aqui na nossa entrevista, compartilha com seus amigos esse vídeo, tenho certeza que vai ser bom para eles. E acompanhe os nossos canais, porque estaremos trazendo mais novidades aí nos próximos dias. Grande abraço. Ok, um abraço meu também.